Meu querido amigo estudante de língua portuguesa que está fazendo o nosso simulado TRT, vamos a gabarito de língua portuguesa. 2 textos. No primeiro texto, você segue a nossa orientação. Vai ler 5 afirmativas. Quando vai ao texto, logo no primeiro parágrafo, você já sabe qual a letra para marcar. B de bola, que diz assim: o cordel, por ser barato e de fácil difusão, pode ser usado como instrumento de educação para o mundo mais igualitário, a começar pelo modo como ele próprio é visto pela sociedade. Fácil assim. A número 2. Ainda sobre o primeiro parágrafo, quer que nós unamos o primeiro período ao segundo período. Com a literatura de cordel como aliado, o clichê de mudar, tererê. Temos aqui uma relação de causa e consequência. E os conectivos que intermediam é do grupo porque, porquanto, já que, visto que, uma vez que, haja vista que, na medida em que, o que está logo na letra A. A questão número 3, entre as 10 aqui selecionadas, aos meus olhos, a mais linda é sobre pontuação. Questão riquíssima. O item primeiro diz que essas 2 vírgulas estão, as 2 primeiras vírgulas aqui, marcam elementos de mesma função sintática, é verdade. Um adjunto adverbial de tempo e uma oração subordinada adverbial temporal. A número 2 diz que a vírgula antecede a oração principal. Outra verdade belíssima, inclusive é obrigatória porque está na ordem inversa. E a terceira diz, por esse conectando orações de sujeitos diferentes, ela é opcional, pode ser acrescida ou não. Linda a questão. Letra C, as 3 verdadeiras. A quarta é sobre a semântica da preposição. No caso aqui, a preposição para, correspondente à locução prepositiva a fim de, o que está na letra E. E utilizam minhas rimas a fim de falar sobre questões sociais. A questão de número 5 envolve concordância verbal com o verbo existir, que é sempre pessoal. Haver no lugar dele é que é impessoal. E aqui, como a gente tem um sujeito composto, exista equidade e respeito. Tanto pode ficar exista ou existam, como Cristo disse, passará o céu e a terra. Ele poderia ter dito, passarão o céu e a terra. O que você vai marcar aqui? A letra D de dado. A 6ª questão é... A 6ª e a 7ª abrem o segundo texto. É a mesma estratégia da primeira. No último parágrafo, o pesquisador alerta para a necessidade de um planejamento de ações para evitar, como já tem acontecido, fatos comprometedores do desenvolvimento sustentável da Amazônia, na letra D de dado. A 7ª, que ainda é sobre o mesmo texto, de 2 parágrafos, é marketing e conservadorismo também, no final do primeiro parágrafo. O exemplo referente à indústria de comércio retoma, em linhas gerais, a ideia contida na letra B, mas de aproveitar o valor de seus ativos sem qualquer agressão ao meio ambiente. A questão número 8 é sobre o tempo e o modo verbal de seja. Eu quero que você seja aprovado no próximo concurso. Isso é hipótese, é possibilidade, é o presente do subjuntivo. No caso, para isso, basta que o Brasil seja capaz de colocar em prática uma ampla e bem-sucedida política. É uma hipótese passível de se realizar. Simples assim, na letra E. A 9ª questão é sobre o conectivo coordenativo, mas aqui marcando um contraponto. Ou seja, uma ressalva em relação ao que foi dito antes. O que você vai marcar? A letra B de bola. As outras situações não existem. E a 10ª é uma paráfrase. A reescritura de um texto mantendo a língua portuguesa de forma escorreita, correta. Isso só vai ser encontrado na letra A. As riquezas naturais da região amazônica e especialmente seu potencial hidrelétrico propiciam a ela um futuro promissor, com um desenvolvimento aliado à preservação de sua diversidade ambiental e cultural. Pontuação, crase, tudo perfeito na letra A. Aí você diz comigo, MM, como é gostoso língua portuguesa. Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna.
E aí, como é que tá as correçõezinhas? Vamos resolver a parte de informática agora? Sem mais delongas, acompanhe comigo no seu material, então, a questão de número 11. Vai lá, olha aí na telinha comigo. Diz assim, ó. À esquerda do controle de zoom, localizado no lado direito do rodapé da tela de um documento do Word 2010. Então, ele está perguntando à esquerda do controle de zoom. O que tem à esquerda do controle de zoom? Aí está falando que o controle de zoom está localizado à direita, do lado direito do rodapé da tela do documento do Word 2010, tá? Aí está falando ali que encontram-se 5 botões em miniatura, cujas funções também podem ser acessadas em botões na guia. Então está falando aquelas 5 opções lá de você visualizar o seu documento. Está perguntando então se essa opção é chamada de início. Não é, né? Está falando que você pode visualizar também lá na guia início. Não, né? Está falando que você pode visualizar na guia inserir. Opa, também não é. Essa opção está lá na letra C de coração, exibição, tá? Essa opção é chamada de modo de exibição do documento. Fechou? Você vai lá, então, nas exibições e encontra ali, por exemplo, layout de impressão, que é o padrão, que é o que aparece para você, né? Um layoutzinho ali como se fosse uma folha impressa. Aparece ali também leitura em tela inteira, leitura em web, estrutura de tópicos e também aparece a opção rascunho, tá? E nessa opção rascunho aqui você tem que fazer uma observação. Nessa opção rascunho, algumas opções não serão exibidas para você do documento. Por exemplo, o cabeçalho e o rodapé, tá? Então, o cabeçalho e o cabeçalho e rodapé, tá? Então, o cabeçalho e o rodapé não são apresentados para você quando você seleciona a opção rascunho, fechou? Então, não é revisão e também não é layout de página. Vamos lá para a próxima questão, então? Vamos lá, questão 12. Em relação à tecnologia e aplicativos associados à internet, é correto afirmar... Aí tá vindo 3 opções para você ali, ó. Na internet, o protocolo HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Se você se atentar aqui, ó, por Transfer Protocol, você já mata a questão. Aí tá falando que o HTTP é usado para transmitir documentos formatados em HTML. HTML, que é uma linguagem de marcação de hipertexto. Então preste sua atenção. Se você fizer uma associação de termos aqui, você mata a questão. Quer ver? Ó? Na internet, o HTTP, a transferência de protocolos do quê? De hipertexto. E o HTML são linguagens de hipertexto. Então está falando que o HTTP transmite HTML. Isso aqui está correto. Então a questão, se ela não trouxesse para você o termo ali, Hypertext Transfer Protocol ou Hypertext Markup Language, então você poderia até dar uma bambeada aí, mas pela própria tradução ali você já conseguiria matar a questão. Fechou? Vamos encontrar o erro das outras aí, ó. No Internet Explorer 8 é possível excluir o histórico de navegação apenas pelo menu ferramentas. Opa, tá errado. Você pode dar, por exemplo, o atalho ali, Ctrl H, e apagar por ali também. É possível. C. Internet pode ser definida como um ambiente intranet pode ser definida como um ambiente corporativo que importa uma coleção de páginas de internet e as exibe internamente. Até aqui, beleza. Só que está falando aqui, ó, sem a necessidade do uso de senha. O que é intranet? É uma rede circunscrita aos limites internos de uma instituição onde o acesso é feito mediante senha, né? É necessário uma segurança para que haja acesso a essa intranet. Senão ela não seria uma rede circunscrita, uma rede limitada. Fechou? Vamos lá, letra D. Serviços de webmail consistem no uso compartilhado de software de grupo de discussão instalado no computador. Putz, aqui fez uma viagem gigantesca, né? O cara rodou o mundo nessa questão aqui. Ela não tem nada a ver. Vamos lá, letra E de escola. No Mozilla Thunderbird 2, a agenda permite configurar vários tipos de alarme de compromisso. Vamos lá, ó. Existe a opção agenda? Existe.
tá? Existe essa opção agenda, só que essa opção ela não está nativamente no Mozilla Thunderbird, tá? A opção agenda existe, só que é um complemento, é um plugin, você precisa instalar como complemento do programa. Então, o erro da questão é falar que a agenda permite configurar vários tipos de alarme, ela não tem essa função, tá? Ela não tem essa função disponível. E a opção agenda existe, só que você tem que instalar. E geralmente a banca vem falando assim, na instalação padrão, parará, tá? E na instalação padrão a agenda não entra como uma função do Mozilla Thunderbird. Beleza? Então vamos lá para a próxima questão. 13. Até aqui é mais aplicativos, né? Vamos lá. Ao abrir o BR Office Org, apresentação Impress. Então tá falando que você abriu o aplicativo de apresentação, né? Aplicativo lá de slides. Será aberta a tela do assistente com as opções apresentação vazia. Então quando você abre o programa Impress, tá falando que aparece a opção apresentação vazia e tem mais duas opções, tá? Tá falando ali, usar meus templates e abrir uma apresentação existente. Opa, os templates não é de cara, não é na apresentação inicial ali, mas abrir uma apresentação existente realmente existe, tá? B, a partir do modelo, opa, aqui beleza, e abrir uma apresentação existente. Então são essas três opções, tá? São essas três opções aqui que aparecem como layout inicial. Você clica no programa Impress para abrir ele, já vai aparecer uma telinha ali para você. Você quer abrir uma apresentação vazia ou você quer a partir de um modelo, que ele te dá alguns modelos lá para você criar slides a partir daqueles modelos, e abrir uma apresentação existente é como se fosse abrir um arquivo do Impress. Fechou? Vamos lá, letra C. A partir do modelo, abrir uma apresentação existente e acessar o construtor online, né? Viajou aqui também. Usar meus templates também não é. A partir do modelo, beleza, usar meus templates, tá vendo aqui? Então são só três opções, tá? Apresentação vazia, a partir do modelo e abrir uma apresentação existente. Vamos para a próxima questão aí. Quando um navegador de internet apresenta em sua barra de status um ícone de cadeado fechado, significa que... Opa, então tá perguntando ali sobre conexão segura, né? Vamos lá. Somente spams de sites confiáveis serão aceitos pelo navegador. Ô, tá de sacanagem, né? Falando que você vai receber spam de site confiável? Tá viajando aqui, né? B, o navegador está protegido por um programa de antivírus? Cuidado, tá? Cuidado. Dá vontade de marcar, mas cuidado. Letra C. A comunicação está sendo monitorada por um firewall. Opa, aqui também dá vontade de marcar, mas cuidado, vamos ler as outras. O site exige senha para acesso às suas páginas. Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Vamos para a letra E. A comunicação entre o navegador e o site está sendo feita de forma criptografada. Fechou. É a opção mais completa, tá? Você quer ver só? Vai lá no teu navegador de internet lá e digita ali www.cursoagoraeupasso.com.br. Você vai ver um ícone de um cadeado, tá? Você vai ver o ícone de cadeado, vai ver escrito assim, ó, seguro. Isso aqui vai estar em verde, fechou? Aí vai aparecer lá, https://cursoagoraeupasso.com.br, tá? Então, aqui nós vamos marcar a letra E, fechou? Então, cuidado, tá? A conexão segura é uma conexão criptografada, tudo bem? Vamos para a última questãozinha de informática aí. Um usuário está navegando na internet da organização onde trabalha, utilizando um computador com Windows 7, quando ocorre um erro. Então, ele está usando o computador Windows 7 e deu um BO ali na comunicação ali. Ao entrar em contato com o suporte técnico, foi solicitado a tirar um print da tela e enviar por e-mail para que o problema seja analisado e resolvido. Para tirar o print da tela, o usuário deve. Então, o que é o print da tela? É como se fosse tirar uma foto da tela atual, certo? Então, o que você está vendo aí agora, se você apertar a tecla print, ele vai tirar uma foto de toda a sua tela, fechou? Então, a questão trouxe as seguintes assertivas para a gente aí. Letra A, pressionar Ctrl P e em seguida selecionar a opção enviar por e-mail. Pô, Ctrl P é a tecla para imprimir, né? Isso aí é utilizado em 99,99% dos aplicativos. Então, provavelmente vai imprimir.
B. Clicar no botão iniciar e em seguida na opção print screen no menu acessórios. Pô, tá zoando, né? Vamos lá, letra C. Pressionar a tecla print screen, que pode estar abreviada dependendo do teclado. É isso aqui, ó, letra C de coração. E como é essa abreviação? P, R, N, T, S, C, R, de print screen, tá? Então, é tirar uma foto da tela, é printar a tela, tudo bem? Então, ficamos com a letra C aí, fechou? Então, essas foram as questões, vem aqui para mim rapidinho. Essas foram as questões de informática. As questões vieram falando mais, as 4 vieram falando de aplicativos e uma veio falando de conceito de sistema operacional, beleza? Então, não fica muito assustado aí não se cair desse padrãozinho aqui lá no teu concurso, porque é nesse jeito que a banca vem trabalhando, tudo bem? Principalmente FCC, tá? FCC que gosta de fazer tribunal e ela traz sempre nesse modelinho aí, tá? Confira as outras correções e ficamos até a próxima. Valeu! Sou o professor Weber Campos e vou resolver as questões de 16 a 20 de raciocínio lógico do simulado do TRT. Acompanhe comigo aqui na tela a questão 16. Então, questão 16 começa assim. Juliana consegue arquivar 16 pastas de documentos em 1 hora e 20 minutos. Mantendo esse mesmo padrão, em 2 horas e 45 minutos, Juliana conseguirá arquivar o número de pastas de documentos igual à quantidade de pastas. Então é o seguinte, como é que faz essa solução dessa questão? Vamos aqui passar para o quadro para resolver a questão 16. Já coloquei aqui, né, os dados informados no enunciado da questão. Então, 16 pastas são arquivadas em 1 hora e 20 minutos. E ele quer o número de pastas arquivadas em 2 horas e 45 minutos. Se você observar, essa quantidade aqui é praticamente o dobro dessa, né? Um pouquinho a mais. Então, a resposta deve ser o quê? O dobro de 16, 32. Então, um valor acima de 32, um pouco acima de 32. Tem algumas opções de respostas que estão um pouco acima de 32. Vamos resolver então essa questão utilizando aqui as contas. Então vamos lá. Olha, a dica é o seguinte, aqui tem hora e minutos, sempre passar para o menor tempo. É mais fácil trabalhar com o menor tempo. Então 1 hora e 20 minutos, eu vou transformar em 1 hora e 60 minutos, com mais 20, 80 minutos. Então aqui fica 80 minutos. E aqui 2 horas dá 120, com mais 45 dá 165. Então, 165 minutos. Ok? Então, aqui é uma regrinha de 3. É uma regrinha de 3 direta. Por que direta? Porque quando se aumenta o tempo, vai se aumentar também a quantidade de pastas que podem ser arquivadas. Então, é uma regra 3 direta. Uma regra 3 direta, você já pode sair o quê? Multiplicando, cruzado aqui, para encontrar o valor aqui da interrogação. Essa interrogação aqui eu vou chamar então de x, ok? Então vamos lá. Fica 80 vezes x, multiplicando, cruzando, 80 vezes x. E aqui fica 16 vezes 165. 16 vezes 165. Vamos simplificar logo? Ou então vamos aqui isolar logo x. Vamos lá, isolar logo x. Então isolando x fica assim, ó. 16 vezes 165, dividir por 80. Agora vamos partir aqui para a simplificação. Então, 16 por 80 dividindo vai dar 5. Então, aqui fica 1 e aqui fica 5. Ok? 165 por 5 dá para simplificar, né? Termina em 5. Vamos dividir aqui, ó. 16 por 5 vai dar 3. Sobra 1, 15 por 5 dá 3, 33. Pronto. Então, 33 pastas é a resposta da questão 16. Então, vamos observar aqui novamente, questão 16 aqui na tela. Então, resposta letra E. 16, letra E. Próxima questão, questão 17. Temos aqui, ó. 17, em uma sala com 200 pessoas, 90% são homens. Após alguns homens se retirarem, tendo permanecido todas as mulheres, elas passaram a representar 20% do grupo.
A quantidade de homens que saíram da sala é igual a... Então, vamos aqui à solução da questão 17 aqui no quadro. Então, questão 17. Então, tem 200 pessoas na sala, né? Homens e mulheres. E diz na questão 90% são homens, ok? Então, 90%, né? E mulheres, não sei o quê? 10%. Agora, quanto é 90% de 200? Você multiplica 90% vezes 200, aqui, ó, 90%, dá pra fazer de cabeça, né? Mas, para quem não está lembrado direito, vamos fazer assim, ó. 200, né, por 100 dá 2, 90 vezes 2, 180. Ok? Então, aqui, ó, esse 90%, né, representa, então, indica, né, 180 pessoas. 180, no caso, homens. 10% o restante, né? 10% de 200 é 20. Pronto. Somando esses dois dá 200. Ok. Agora, a questão diz o seguinte, diz que saíram homens e permaneceram as mulheres. Então, se as mulheres permaneceram, né? Então, quantas mulheres eu tenho? Eu tenho 20 mulheres, então as 20 mulheres permaneceram. Você faz o seguinte, ele falou que essas 20 mulheres vão representar agora 20% do total, né? Mas deixa eu escrever aqui, ó, 20%, tá? Então, eu tenho 20 mulheres, tá bom? E essas 20 mulheres representam 20% da quantidade após os homens saírem. Essa nova quantidade, eu estou chamando aqui de T2, que eu não sei a quantidade, T2. Então, fazendo a continha aqui, ó, vamos lá, fazer a continha dessa relação aqui, desse valor 20, né, com esse valor 20%. Qual a relação? Olha, 20% do total do grupo agora, 20% do total do grupo agora, T2, tem que dar 20 mulheres, que é a quantidade que tinha antes e permaneceu. Certo? Então, 20% de T2 tem que dar 20. 20% posso escrever como o quê? Como um quinto, né? Ou então você faz de cabeça, pô, 20% de 100 é 20, né? Então, T2 é 20. Ou então, 20% é um quinto. Eu multiplico 5 vezes 20 dá 100. Então, tem várias maneiras de chegar ao valor de T2. Então, T2, 100. 100 pessoas no grupo agora. Se são 20 são mulheres, 100 menos 20, 80 são homens. Ok? A questão pergunta quantos homens saíram da sala. Então, se eu tinha antes 180 e agora eu tenho 80, subtrair nos dois dá 100. Então, saíram 100 homens da sala. Então, a resposta 100, letra E. Então, 100, letra E. Vamos agora à próxima questão, questão 18. Manuel e Dolores precisavam classificar um grande número de processos. Manuel começou antes do que Dolores e, ao final do dia, havia classificado 3/8 do total de processos. Dolores trabalhou mais rápido do que Manuel e, ao final do dia, havia classificado 1/3 de processos a mais do que Manuel havia classificado. Após esse dia de trabalho de Manuel e Dolores, é correto afirmar que... Então, vamos aqui à solução da questão 18. Então, tenho aqui, coloquei aqui Manuel, né, e Dolores. Então, segunda questão, o Manuel classificou 3/8 do total de processos. Eu posso considerar o total de processos como um valor X, por exemplo, ou posso trabalhar até com o valor 1, o total é 1. Tá? Vamos chamar de X. Então, vamos considerar que o total de processos é X. Então, Manuel classificou 3/8 de X. Então, posso escrever assim, ó, né? 3/8 de X. E aí a Dolores? A Dolores, ela, ao final do dia, classificou 1/3 a mais que Manuel. Então, ou seja, ela classificou essa quantidade aqui, mais 1/3 disso. Ok? Mais 1/3 disso. Poderia ter colocado direto aqui 4/3, né? Porque 1 mais 1/3 dá 4/3. Mas estou fazendo devagar. Então, continuando aqui a solução. Deixa eu pegar a caneta preta. Pronto. Aqui eu posso cortar aqui, ó, esse 3 com esse 3. 8 aqui e 8 aqui também no denominador, eu posso somar o numerador. 3x com mais x dá 4x. Então, aqui fica 4x
sobre 8. Que simplificando aqui, se quiser simplificar, dá x sobre 2. Pronto. Agora, o que a questão quer? Após esse trabalho de Manuel Dolores, é correto afirmar, né? O que as alternativas afirmam? Letra A, que ainda falta 1/4 dos processos para serem classificados. Vamos ver aqui o que foi trabalhado por esses duas pessoas, Manuel e Dolores. Aqui, ó, classificou essa quantidade. E aqui classificou essa quantidade aqui. Vamos somar nesses dois? Olha, é mais fácil somar. Como aqui a base, aqui, o denominador é 8, e aqui é 8 também, é melhor somar esse com esse, tá? Então, somando esse com esse, 3 mais 4, 7, né? 7x sobre 8. Então, o total trabalhado é a soma da 7x sobre 8. Okay? Então, faltou o quê? Faltou 1/8 de x. O que faltou foi 1/8. Então, a letra A está errada. A letra B, eles terminaram a tarefa. Não, né? Não tivesse terminado, ficaria o total aqui de x. Total executado x. Letra C, ainda falta 1/8 dos processos para ser classificado. Pronto, resposta à letra C. Okay? Se isso aqui foi trabalhado, o que falta é 1/8. É x menos isso aqui, 1/8 de x. Então a resposta é a letra C. Próxima questão, questão 19. Uma avó deseja dividir uma laranja já descascada em 8 partes para distribuir entre seus 8 netos. Para isso, ela fará cortes planos na fruta, todos eles passando pelo seu centro e atravessando-a totalmente. O número mínimo de cortes que essa avó deverá fazer é igual a... Então, aqui, resolução dessa questão, questão 19. Até para resolver essa questão, vamos pensar o seguinte, né? Eu acho que logo no começo a pessoa pensaria o seguinte, considerando aqui que eu tenho uma... Deixa eu apagar aqui só um pedacinho aqui, ó. Questão 20. Pronto. Certo? Questão 20. Então aqui, ó, digamos, olhando por cima da laranja, né? Posso fazer um corte assim, segundo corte. Pronto, já tem 2 cortes aí. Só tenho 4 pedaços. Aí eu posso pensar da seguinte maneira, né? Eu faço um corte aqui e faço outro corte aqui. Com isso, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficam 8 pedaços. E eu fiz quantos cortes? 1, 2, 3, 4 cortes. Então, a resposta será que aqui tem 4 cortes, que é a letra B de bola? Olha, eu não pensei muito, né? Já fui cortando sem pensar em outra possibilidade. Com certeza, a resposta ou é B ou é A. Porque se 4 cortes funcionou, será que menos que 4 cortes também funcionaria? 3 cortes? Funcionaria. Sabe como? Até trouxe aqui, ó, como exemplo, né? Não um laranja, mas um limão siciliano que eu tinha em casa. Então aqui, ó, vamos cortar aqui, ó, certo? Um corte, então eu fiz um corte, outro corte cruzando. Pronto, aqui já tenho 4 pedaços, né? 4 pedaços. E agora, para ter os 8 pedaços, eu vou cortar aqui no meio. Aqui no meio. Se eu cortar aqui no meio, né? Então, aqui está em pé, certo? Os 4 pedaços. Vou cortar agora aqui no meio. Então, cortando aqui no meio, eu vou ter os 8 pedaços. Caiu um pedaço. Pronto, né? Então, está aqui os 8 pedaços. Ok? Já caiu 2 pedaços no chão e mais 6 pedaços ficam aqui. Então, o segredo, então, a dica é cortar no meio, ok? Então, questão 19, com 3 cortes é bastante. Resposta é a letra A. Agora, a próxima questão, questão 20, a última, né? É uma questão de diagramas lógicos. Observe aqui, ó. Considere que todo técnico sabe digitar. Alguns desses técnicos sabem atender ao público externo e outros desses técnicos não sabem atender ao público externo. A partir dessas afirmações é correto concluir que... Então, vamos resolver aqui num quadro a questão 20. Acompanhe aqui comigo, aqui no quadro, questão 20. Então, foi dito aqui, é uma questão de diagrama lógico. Diagrama lógico a gente resolve através de conjuntos, desenho de conjuntos, desenho de círculos. Então, ele fala que todo técnico sabe digitar. Aí eu fiz o conjunto dos técnicos contido no conjunto das pessoas que sabem digitar.
ok? Aí ele diz ainda que algumas pessoas que atendem ao público externo sabem, deixa eu ver aqui, algumas pessoas e outros desses técnicos, alguns técnicos sabem atender ao público externo e outros não sabem atender, certo? Então, quando ele fala que alguns técnicos sabem atender ao público externo, então tem interseção entre o grupo que atende ao público externo e o técnico. Tem interseção entre os dois grupos, ok? Então, vou colocar aqui, ó, esse cara aqui, ó, ele é técnico e sabe atender ao público externo. Mas a questão fala também que tem técnico que não sabe atender, então tem que estar fora desse círculo azul, ok? Pronto, então essas duas pessoas existem, né? Pelo menos duas pessoas nessa situação existem. Agora temos que analisar as opções de resposta. Então a letra A diz assim, ó, os técnicos que sabem atender ao público externo não sabem digitar. Os técnicos que sabem atender ao público externo, esse aqui no caso, eles não sabem digitar, errado, porque ele aqui está dentro do conjunto digitar. Letra A está errada. Letra B, os técnicos que não sabem atender ao público externo não sabem digitar. Então, os técnicos que não sabem atender o público externo é esse aqui, ó, esse cara aqui. Está dizendo que não sabe digitar, errado, porque esse cara aqui está dentro do conjunto digitar. Letra B errada. Letra C, qualquer pessoa que sabe digitar também sabe atender ao público externo. Errado, né? Essa pessoa aqui, ó, ela não sabe digitar porque está fora, né? Qualquer pessoa que sabe digitar também atender ao público externo. Melhor dizendo, ó, essa pessoa aqui, ó, tá? Vou corrigir aqui. Corrigindo, essa pessoa aqui, ó, ela sabe digitar, só que como ela está fora desse conjunto, então ela não sabe atender. E aí a questão está dizendo que sabe atender, ok? Então letra C é errada. Letra D, os técnicos que não sabem atender ao público externo sabem digitar. Tá certo, né? Esse cara aqui, ó, não sabe atender ao público externo e sabe digitar. Com certeza está dentro do digitar. Então, letra D é a resposta à questão. Então, concluindo, o gabarito ficou assim, ó. Letra 16, letra E, 17, letra E, 18, letra C, 19, letra A e 20, letra D. Ok? Então, finalizo a solução desse simulado. Um abraço e muito sucesso a todos. Avante você, concurseiro de todo o Brasil, você que está derramando sangue nos livros e lutando para mudar sua vida, louco para pagar imposto de renda, ó, TRT simulado, treino duro, prova muito fácil. Se a gente treina bem, a gente consegue fazer uma prova excelente. Ó, TRT é top. Fui servidor do TRT da 7ª região e te digo, é um dos lugares mais sensacionais da administração pública, do Poder Judiciário, para você trabalhar, para você ser feliz, para você seguir carreira, para você ter função de confiança. É o TRT. Por isso, a gente vai treinar massa agora para fazer diferente na prova, chegar matando nas questões ali, e é o que a gente vai fazer agora, treinar. Então vamos para a questão 21, direito constitucional, rapidão, comigo na tela, vamos lá? Diz o seguinte: considere as seguintes normas constitucionais. Tem uma República Federativa do Brasil, buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formar uma comunidade latino-americana de nações. Ou 2. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou então durante o dia, por ordem judicial. Beleza. 3. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Massa demais. 4. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Aí vem agora a pergunta fatídica. São normas de eficácia limitada os preceitos indicados somente no item 1, que eu tenho uma norma de eficácia limitada, e no item 3, também tem uma norma de eficácia limitada. Então, o gabarito da questão 21 é o item B de bola realmente, tá? Beleza? Vamos para a questão 22, na tela você já está acompanhando, vamos lá? Você fez o simulado e agora a gente está corrigindo, é muito bom isso aqui. O reconhecimento das convenções e dos acordos coletivos de trabalho, será que está previsto na Constituição de maneira implícita? Vai encabular um jumento, tá não, tá de maneira explícita, cara. A 22, o gabarito que você deveria marcar aí na sua prova, seu simulado, é o item D de dado, certo? O reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho está previsto expressamente na Constituição Federal
no capítulo dos direitos sociais. Lembrando que aí a intermediação do sindicato, muitas vezes, inclusive do empregador, enfim, as convenções e acordos coletivos, tem previsibilidade expressa na Constituição Federal, justamente no capítulo dos direitos sociais, ratifico, gabarito item D. Você deveria ter marcado no simulado, viu? 22D, professor, errei, ó. Marquei o item B, não está previsto na Constituição, tem que estudar mais, filho. Vamos lá. O treino é para isso, para você analisar os pontos negativos, rever certas atitudes e ir para cima mesmo daquilo que você mais errou. Vamos para 23, direito constitucional, aqui no curso agora eu passo. Sebastião é governador de um determinado estado do Brasil e ele está se pretendendo candidatar à reeleição nas próximas eleições. Neste caso, de acordo com a Constituição de 88, Sebastião, ele quer se reeleger, já é governador. A gente parte da prerrogativa de que ele está no primeiro mandato. Será que ele vai poder permanecer no cargo ou precisa se desincompatibilizar, sair, renunciar 6 meses antes do pleito? Não, porque ele vai se candidatar à reeleição, ele pode ficar no exercício da atividade. Portanto, 23, tu deverias ter marcado o item E de eu consigo a minha aprovação porque eu sou lutador. Beleza? 23, item E. 24, o Tribunal Superior do Trabalho, TST, regra de memória. Ó, vem aqui rapidão aqui, ó, só pra fazer um negocinho, eu acho que você sabe. Se você não sabe, você vai aprender agora, cara, ó. Vamos lá. Minhas regras de memória como professor de Direito Constitucional para facilitar a sua vida e como concurseiro. Fui aprovado, nomeado em 7 concursos federais e, recentemente, fui aprovado na primeira fase do concurso de Procurador da República no Ministério Público Federal. Então, numa luta constante por esse concurso aí já faz um tempo. Mas vem comigo aqui. Você sabe que concurseiro tem que ter a sua estratégia, o seu método diferenciado que faz com que ele seja diferenciado realmente dos demais candidatos. Então, aqui, quando eu falo dos órgãos do Judiciário, cara, ó, Supremo Tribunal Federal. O que é que eu lembro? Somos um time de futebol. Acho que você sabe, né? Somos um time de futebol. Quantos jogadores tem um time de futebol? 11. Beleza? Show. Quando eu falo aqui do STJ, qual é a minha regra de memória para o STJ? Superior Tribunal de Justiça, claro, né? Você sabe. Mas aqui eu digo, somos todos de Jesus. Qual é a idade de Jesus, que você lembra de Cristo? Jesus Cristo, ele tinha 33 anos. É a idade que a Bíblia relata de Jesus Cristo, né? Aí vamos aqui. Tribunal Superior do Trabalho. O TST... Você vai pegar assim, ó, 30, 30, 100, 3. 30 sem 3 é quanto? 30 tirando 3 dá quanto? Dá 27. Então o TST tem 27 membros. Olha que massa. Professor já sabia, beleza, vai ficar sabendo de novo. É massa quando você sabe 2 vezes, né? TSE, ó, 7. Pega o SE, T, lembra de 7. 7, então tem quantos membros? 7 membros. Vou botar de vermelho pra ficar bonitinho pra você. Ô, cagada que eu fiz agora, mas vai dar certo. Em nome de Jesus. 7, ó. 7, beleza? 7 membros aqui, TSE. Professor, tem mais? Cara, você vai encontrar os outros tribunais, mas esses aqui são os mais importantes para a tua prova. Então vamos lá. STF 11, STJ 33, TST 27, TSE 7. Eu não vou nem colocar o que o STM, vou colocar assim, Superior Tribunal Militar. Cara, o cara que é militar, ele é todo parrudo, né? Eu decorei assim, não fique com raiva, não. Eu decorei assim, ó, STM, somos todas moças, né? Somos todas moças. Qual é a idade da moça? Quando ela tá lá nos 15 anos de idade dela, né? 15 anos, ó, 15, então tem 15 membros. 15 membros, certo? A idade da debutante, né? 15 anos, beleza? Então tu lembra do STF 11, STJ 33, TST 27, TSE 7, STM 15, dica pra você que quer estourar a prova. Vamos pra questão 24, acompanhe comigo, 24 na tela. Agora para estourar o gabarito do 24 vai ser o item A, meu filho, logo de início, ó. O TST é composto por ministros, sendo 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho, que têm mais de 10 anos de efetivo exercício, e os demais dentre juízes dos tribunais regionais do trabalho, oriundos da magistratura da carreira. Deveria ter marcado o item A, isso aí você analisa no capítulo reservado ao Tribunal Superior do Trabalho na Constituição Federal de 88. Bem tranquilo, letra da lei, 24 realmente item A. Questão de número 25, vem comigo na tela. José, deputado federal, é investido no cargo de secretário de um determinado estado da federação. Nesse caso, de acordo com a Constituição Federal de 1988, José, item C, não perderá o mandato de deputado federal e poderá optar pela remuneração do mandato. É possível sim que José, como deputado federal, seja investido no cargo de secretário de algum estado da federação. Ele vai continuar no exercício do mandato de deputado federal, beleza?
Show de bola, gabarito da 25, item C de casa, beleza? Vai optar pela remuneração. Perfeito, item C. 26. A AGU, Advocacia Geral da União, tem por chefe o Advogado-Geral da União. E esse AGU, ele é nomeado por quem? Você tem que saber, vem comigo, você tem que saber que o Advogado-Geral da União, ele vai ser sempre nomeado pelo Presidente da República, assim como vai ser nomeado pelo Presidente da República o Procurador-Geral da República, tá? Então taca na tela de novo, Álvaro, por gentileza. A Advocacia Geral da União tem por chefe quem? O Advogado-Geral da União, beleza? E ele é nomeado pelo Presidente da República? Sim, dentre cidadãos maiores de 35 anos que tenham notável saber jurídico e reputação ilibada. Onde é que está isso aí nas opções? No item A, copiaram e colaram, o que determina a Constituição de 88. Então a 26 tu deveria ter marcado o item A de agora eu passo, agora eu passo. 27, vem comigo, direito constitucional, simulado, agora eu passo TRT. Paulo é juiz do trabalho em certa comarca. Xisto, vai encabular o jumento, Xisto, né, o nome do cara. Xisto é juiz de um tribunal regional do trabalho de determinada região. Para Paulo e Xisto, rapaz, isso é pegadinha, Paulo e Xisto, né? Comporem o Conselho Nacional de Justiça, nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, eles deverão ser indicados. Por quem, cara? Mesma sistemática. Como é que eu falo dessas indicações aí, ó? Pelo Supremo Tribunal Federal, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal e indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Gabarito da questão de número 27, melhor, Tribunal Superior do Trabalho, item D de dado, tá certo? Item D de dado, Tribunal Superior do Trabalho. Supremo Tribunal Federal não, Tribunal Superior do Trabalho. Estou falando de juízes do trabalho, certo? Juízes do trabalho. Então, o gabarito da questão 27 é o item D. Ora, se eles são juízes do trabalho, se eles vão ser, aí no caso, nomeados para comporem o Conselho Nacional de Justiça, eles vão ter que ser nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado, sendo indicados pelo órgão a qual eles são submetidos à subordinação, qual seja o Tribunal Superior do Trabalho. 27 de dado. 28, vem comigo, diz o seguinte: considere a seguinte situação hipotética. Raquel, Regina e Henriqueta são irmãs. Regina está sendo acusada pela prática no ano de 2015 de crime de furto qualificado, encontrando-se foragida. A polícia local, suspeitando que as irmãs estão escondendo Regina, decide fazer uma busca minuciosa da acusada. Neste caso, observantes que Raquel reside em um barco e que Henriqueta reside em um hotel, a busca de Regina poderá ser feita tanto no barco como no hotel, desde que durante o dia e por determinação judicial, porque nesse caso elas estão morando nessa situação. E aí elas obrigatoriamente vão ter que ter essas sistemáticas, o barco e o hotel, como casa. A casa é qualquer compartimento habitado, não aberto ao público. Questão 29, vamos lá. 29 diz o seguinte: considere, ministro de Estado, secretário estadual, vereador, prefeito, de acordo com a Constituição Federal, são remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecidas às normas constitucionais pertinentes, os cargos indicados onde, professor? Cara, todas as situações aí, subsídio, parcela única, sem acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, são válidas para ministro de Estado, para secretário estadual, para vereador e para prefeito. Ora, bolas. Então, o gabarito da 29 será o item C de casa. Todos aí têm essas características. 29, item C de casa é o gabarito. Para finalizar, direito constitucional, vamos comigo, 30. Prevê a Constituição Federal que, nas ausências e impedimentos do presidente do CNJ, o referido conselho vai ser presidido por quem? Cara, diante das ausências e impedimentos do presidente do CNJ, haverá substituição pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Certo? Gabarito da 30, item D de dado. Beleza? Show de bola. Agora nós vamos analisar aqui o direito administrativo. Vamos lá. Questão de número 31 do seu simulado de direito administrativo. Vem comigo. Determinado administrador público desapropriou certo imóvel residencial, com o propósito de perseguir
o expropriado, seu inimigo político. Não obstante o vício narrado, a administração pública decide convalidar o ato administrativo praticado, ou seja, convalidou a desapropriação, com efeitos retroativos. Sobre esse fato, é correto afirmar que não será, meu caro, possível que haja a convalidação. Por quê, professor? O ato aí foi ilícito. É ilegal o ato praticado. Por quê, professor? Porque houve vício, abuso de poder, vício na finalidade do ato administrativo. Qual é o gabarito da questão, professor? Item B de bola. Item B de bola é o item correto que você deveria marcar na questão 31. Vem comigo para 32, arrocha o nó. Considere a seguinte situação hipotética. Emílio é desembargador do estado de Sergipe e ele foi processado por improbidade administrativa. Em síntese, o Ministério Público sustenta na petição inicial da ação que Emílio adquiriu ao longo de sua carreira bens cujos valores são desproporcionais à sua renda. Nos termos da Lei 8.429 de 92, dentre outros requisitos legais para que reste caracterizado o ato ímprobo, é necessário que haja uma conduta obrigatoriamente de cunho doloso. Quando eu falo de situação que gere improbidade administrativa, em que o camarada vai ter que ter os valores desproporcionais à sua renda, enriquecendo-se ilicitamente, ele deverá praticar de maneira dolosa. Gabarito da 32, item B de bola. 33, Manuel, servidor público federal, foi punido com a penalidade de suspensão por 60 dias. Nos termos da Lei 8.112, após o decurso de determinado período de efetivo exercício, Manuel terá a sanção cancelada de seus registros, desde que, nesse período, não tenha praticado nova infração disciplinar. O lapso temporal a que se refere o enunciado é de 5 anos. 5 anos. Ó, um dos fatos que mais cai em prova, eu vou falar rapidinho para você, que mais cai em prova de concurso é isso aqui, ó, cara. Ó, quando eu falo do prazo de prescrição e do prazo de cancelamento de registro na 8.112, tu tem que ficar esperto principalmente para advertência, para suspensão e para demissão. Então vamos dar os prazos rapidão aqui. Qual é o prazo de prescrição da advertência? 180 dias. Qual é o cancelamento de registro da advertência? 3 anos. Qual é o prazo de prescrição da suspensão? 2 anos. Qual é o prazo de cancelamento de registro da suspensão? 5 anos. Beleza? Qual é o prazo de prescrição da demissão? 5 anos. Qual é o prazo de cancelamento de registro da demissão? Não existe. Então leva essa tabela para a tua prova que ela cai em prova. Acabou de aparecer. Gabarito da questão 33, acompanhe na tela comigo. 33, item D de dado. Vamos para a questão de número 34. Vamos lá, Roche. Considere aplicação retroativa de nova interpretação, sigilo nos processos administrativos, promoção pessoal de agentes ou autoridades, renúncia total de poderes ou competências. Nos termos da Lei 9784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração federal, constitui vedação absoluta e que, portanto, não admite exceção, o que consta apenas item 1 e 3, apenas na aplicação retroativa de nova interpretação e na promoção pessoal de agentes ou autoridade. Gabarito da 34, você deveria ter marcado o item E de escola. Item E, 1 e 3, questão 35. Nos termos da Lei 8429, que é a improbidade administrativa, a LIA, praticar ato visando a fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência, constitui improbidade administrativa e, consequentemente, como você está visando a um fim proibido, você está ferindo o princípio da finalidade e, consequentemente, o princípio da legalidade e afrontando o princípio que rege a administração. Portanto, gabarito da 35, item A de... Agora eu passo. 36, vamos lá. Correção do simulado TRT, direito administrativo. Agora eu passo. Considere as seguintes assertivas concernentes ao poder disciplinar. Vamos lá, professor. 36, 1. Vamos lá. A administração pública, ao tomar conhecimento de infração praticada por servidor, deve instaurar o procedimento adequado para a sua apuração. Essa 36 aí tá fácil. Essa primeira aí tá simples, né? A administração pública tomou conhecimento de infração praticada por servidor, deve instaurar o procedimento.
Só que perceba, olha o que a questão quer. O poder disciplinar, em algumas circunstâncias, lá no final da questão, o poder disciplinar, em algumas circunstâncias, é considerado discricionário. Existe, sim, possibilidade do poder disciplinar ser discricionário. Onde é que há discricionariedade apenas? No item 1, não. O item 1 está certo, mas não é discricionário. A administração tomou conhecimento, tem que chibatear o PAD ou a sindicância para poder, assim, apurar eventual irregularidade realizada pelo servidor. Então, o item 1 não é discricionário, que é aqui as situações que são discricionárias. Onde é que vai estar aqui? Na 36, vai estar no item 2 e no item 4. A administração pública pode levar em consideração na aplicação da pena a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público, bem como a 4, a falta grave é punível com a pena de suspensão, e aí cabe a questão da suspensão de até 90 dias, a autoridade competente quem define, por isso que é discricionário. Então, gabarito da 36, sem pestanejar, taca ali o item E. Você deveria ter marcado o item E 37. Luciana é técnica administrativa do TRT da 20ª Região há 15 anos. Tendo, dentre outras atribuições, a de classificar e autuar os processos. Cumpre salientar que Luciana detém um histórico funcional exemplar, mina boa. Haja visto nunca ter sofrido qualquer penalidade administrativa. Em 2015, ela opôs resistência injustificada à autuação de determinados processos, retardando de forma proposital os seus andamentos. Nos termos da Lei 812, a ação disciplinar quanto à infração praticada por Luciana prescreverá. Você tem que saber qual tipo de conduta que a Luciana seria enquadrada. Ela está retardando injustificadamente o andamento a um processo. Isso aqui gera o quê? Advertência. E o prazo de prescrição da advertência, já falei para vocês hoje, é de 180 dias, portanto, gabarito da 37, item C de casa, beleza? 38, vamos lá, 37C, 38. Sérgio é servidor federal e chefe de determinada repartição pública. Ele demitiu Antônio sob o fundamento de que o mesmo havia cometido uma falta grave. Cumpre salientar que Antônio não era servidor concursado, mas sim um ocupante de cargo comissionado. Transcorridos 15 dias após a demissão, descobriu-se que Antônio não havia praticado falta grave e que Sérgio pretendia colocar um colega seu no cargo anteriormente ocupado por Antônio. Neste caso, é correto afirmar que, por ser falso o motivo do ato administrativo, o ato de demissão é nulo. Seguinte, teoria dos motivos determinantes. O ato de exonerar um cargo em comissão ou uma função de confiança de um servidor não precisa ser motivado. É um cargo ad nutum, mas se a autoridade competente responsável por realizar o procedimento resolver cair na besteira de dar com a língua nos dentes e falar, vai ter que ficar preso à palavra. Teoria dos motivos determinantes, quem estuda ato administrativo sabe. Gabarito da questão 38, na tela. Item A de agora eu passo. Agora eu passo. Por ser falso o motivo do ato administrativo, o ato de demissão é nulo. Beleza? 39. A empresa vencedora de determinada licitação, na modalidade pregão, Lei 10.520/2002, ao longo da execução contratual, cometeu fraude fiscal. Em razão do ocorrido, ficará, dentre outras sanções, impedida de contratar com a União, com os estados, com o DF ou municípios, pelo prazo conhecido pra caralho, né, velho? 39, item A, 5 anos. 5 anos é o prazo. 39, você deveria ter marcado o item A de agora eu passo. Gabarito do simulado. Vamos lá. Vou fechar agora direito administrativo de boa para você comemorar ou então estudar mais, né? Sempre que estudar, pense no que você errou e bata com mais força. O Estado de Sergipe, a 40, celebrou contrato administrativo com a empresa vencedora do certame para a construção de vultosa obra pública. No curso da execução contratual, constatou-se a necessidade de modificação do regime de execução da obra, em face da verificação técnica de inaplicabilidade dos termos contratuais originários. Nos termos da Lei 8666 de 93, você deveria ter marcado o item D de dado, porque nesse caso há a possibilidade do contrato ser alterado desde que haja acordo entre as partes. Vem comigo para me despedir. É um prazer sempre grande estar com você. Não para, o trem não para de lutar nunca. Você sabe o que você quer e continue treinando. Agora eu passo, vai estar contigo nessa caminhada até que a posse nos separe. Continue louco para pagar imposto de renda. Um abraço e até mais. E aí, meu amigo, minha amiga,
aqui, professor Conrad Mota, para fazer, junto com você, a correção do nosso simulado. Eu vou ler a questão e já vou direto na resposta e coloco a fundamentação. Então, nós vamos começar aí primeiro por direito do trabalho, ok? Então, vamos lá. A primeira questão, a questão 41 de direito do trabalho, ela diz: são requisitos legais da relação de emprego e do contrato de trabalho. Aí você vai marcar a letra D, onerosidade, não eventualidade do trabalho, pessoalidade do empregado. Isso daí está lá nos artigos 2º e 3º da CLT, ok? Então, 41, letra D. Questão 42. Dentre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, inseridos no artigo 7º da Constituição Federal de 88, com o objetivo de garantir e aprimorar a sua condição social, está. E aí você vai marcar a letra B de bola, que diz: o salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Está lá no artigo 7º, inciso 12 da Constituição Federal. Questão seguinte, questão 43, ainda de direito do trabalho. Ela vai dizer assim: de acordo com a previsão da Constituição Federal Brasileira e da CLT em relação à duração do trabalho, é correto afirmar. E aí você vai marcar a letra C, ok? Será considerado trabalho noturno para o trabalhador urbano aquele executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. A fundamentação está lá no artigo 73 da CLT, 73. Então, o gabarito da questão 43 é C de concursado. Questão 44, ela diz assim: considere, item 1, a obrigação de comprovar o término do contrato de trabalho quando negado o despedimento é do empregador. Item 2, a descaracterização de um contrato de prestação de serviços de trabalhador sob sistema de cooperativa, desde que presentes os requisitos fáticos jurídicos da relação empregatícia. E o item 3, as cláusulas regulamentares que alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a alteração do regulamento. Os itens 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, presta atenção, respectivamente é na ordem, aos princípios do direito do trabalho. Então, essa questão 44, você vai marcar a letra C, continuidade na relação de emprego, e está lá na súmula 212, primazia da realidade, que é o artigo 9º da CLT, e condição mais benéfica, que é a súmula 51, inciso 2, ok? Então, você vai marcar aí, letra C, mais uma vez, de concursado. Questão 45. Sobre a segurança e medicina no trabalho, nos termos da legislação trabalhista pertinente, é correto afirmar. Questão 45, você vai marcar a letra B, que diz assim: o direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à saúde ou à integridade física nos termos da CLT e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho. Você vai marcar a B porque adicionais são salário e condição. Uma vez cessada a situação concreta que dá direito ao adicional, o trabalhador perde adicional. Os adicionais, eles não incorporam, eles integram, eles são salário enquanto pagos, mas eles não incorporam o salário do trabalhador. Então, uma vez modificadas as condições, uma vez cessada aquela condição de insalubridade e periculosidade, não há mais falar em adicional, ok? Então, questão 45, você vai marcar B de bola. Questão seguinte, questão 46, ela diz assim: em relação à figura jurídica do empregado, conforme definição legal. Essa questão você vai marcar aí a letra E, que diz assim: o elemento fundamental que distingue o empregado em relação ao trabalhador autônomo é a subordinação jurídica. É exatamente isso. O trabalhador autônomo, ele não trabalha de modo subordinado, ele tem autonomia, liberdade para definir horário, definir o modo que vai fazer aquele trabalho. Já o empregado não tem essa liberdade porque ele depende do empregador, ele está sob as ordens do empregador. Então você vai marcar aí na questão 46, gabarito E de elefante. Questão 47. Atenas trabalhou por 8 anos na empresa Netuno Produções como secretária. Em razão de crise econômica, o contrato foi extinto após o aviso prévio trabalhado até 10/10/2015, sem receber as verbas da rescisão contratual, incluindo diferenças de depósito de FGTS com a multa rescisória de 40%. Nesse caso, o prazo prescricional para ajuizar a reclamação trabalhista termina em 10 de outubro de... E aí você vai marcar a letra E
de 2017 para todos os direitos trabalhistas. O fundamento está lá no artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, e no caso do FGTS, está lá na súmula 362. Então, 2017 para todos os direitos, ou seja, 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Lembrando que o trabalhador cumpriu o aviso, então o contrato só acabou efetivamente quando o aviso terminou. E a baixa na carteira tem que ser dada quando o aviso terminar. Está lá nas lojotas 82 e 83 da SDI. Então você vai marcar questão 47, gabarito E de elefante. Questão 48 diz assim: Plutão, empregado da empresa construtora Piramidal Olímpica S.A., foi convocado e prestou o serviço militar compulsório. Nesse caso, sobre a suspensão do período aquisitivo de férias durante o período correspondente à prestação de serviço militar obrigatório, é correto afirmar. Essa você vai marcar a letra A de aprovação, que diz assim: haverá suspensão desde que ele retorne ao emprego nos 90 dias seguintes à cessação do serviço militar obrigatório. Isso daí está lá no artigo 132 da CLT, ok? É uma espécie de accessio temporis. Se ele se afasta para prestar o serviço militar obrigatório e volta nos 90 dias posteriores à baixa, ele consegue aproveitar o tempo anterior ao afastamento para fins de aquisição do direito ao gozo das férias. Então, artigo 132 e o gabarito aí é A de aprovação. Questão 49. São consideradas hipóteses de suspensão e interrupção do contrato de trabalho, respectivamente. Na 49, você vai marcar D de dado. Ela diz: aposentadoria por invalidez é uma suspensão do contrato, está lá no artigo 475 da CLT, e a doação voluntária de sangue por um dia durante um ano, que está lá no artigo 473, inciso 4 da CLT, ok? Então, duas hipóteses de suspensão, aliás, uma hipótese de suspensão e uma hipótese de interrupção. A suspensão, que é a aposentadoria, e a interrupção, que é esse período aí em que ele vai doar sangue. É uma hipótese em que ele pode se afastar sem prejuízo do salário. A doação voluntária de sangue a cada 12 meses. Então você vai marcar aí na questão 49 a letra D de dado. E a questão 50, que é a última do grupo de direito do trabalho, ela diz assim: era, com formação em enfermagem, prestou serviços de cuidadora e enfermeira particular para a idosa Isis em sua residência, a partir de 1/10/2015. Comparecia na casa de Isis em 2 plantões por semana de 12 horas cada um, das 10 às 22 horas, com 1 hora de intervalo para refeições e descanso. Recebia no início de cada jornada diária no valor de R$ 120 por plantão. O pagamento era feito por Apolo, filho de Isis, que morava na mesma residência. Após 1 ano de prestação de serviços, foi dispensada por Apolo, recebendo apenas pelo último dia de plantão. Insatisfeita com a situação, ingressou com reclamação trabalhista, ação trabalhista em face de Isis. Neste caso, será considerada. Aí você vai marcar aí a letra D de dado, que diz assim, ó: trabalhadora autônoma e eventual, sem vínculo de emprego doméstico e sem direitos trabalhistas por ausência do requisito de continuidade previsto na lei específica. Essa lei específica é a Lei Complementar 150. E lá no artigo 1º da Lei Complementar 150, tem textualmente que o empregado doméstico só vai ser reconhecido como tal se ele trabalhar mais de 2 dias na semana. Nesse caso, a trabalhava apenas 2 dias. Então, 2 dias ainda não é doméstico, é um trabalhador eventual. Se fosse 3 dias ou mais, aí nós teríamos um vínculo de emprego doméstico. E nesse caso também ela recebia pelo dia trabalhado, recebia na diária, ok? Que é mais um outro indicativo que não há o vínculo. Então, artigo 150, Lei Complementar 150, artigo 1º da Lei Complementar 150 de 2015, e o gabarito que você vai marcar é D de dado, ok? Ao final a gente pôs aí o gabarito para você poder conferir a 41 D de dado, a 42 B de bola, a 43 C de concursado, a 44 C de concursado, a 45 B de bola, a 46 E de elefante, 47 E de elefante, 48 A de aprovação, 49D de dado e a 50D de dado. Agora a gente vai para o outro grupo, que também é um grupo que envolve direito do trabalho, só que agora processual do trabalho, ok? Então vamos lá, mais 10 questõezinhas do teu simulado. Questão 51, ela diz assim: quanto à organização, jurisdição e competência da Justiça do Trabalho, é incorreto afirmar. E aí você vai marcar B de bola, que diz assim:
A competência das varas do trabalho, em regra, é determinada pelo local da contratação ou do domicílio do empregado, ainda que tenha sido diversa a localidade onde o empregado, o reclamante ou reclamado presta serviço ao empregador. Ora, o artigo 651 da CLT, ele diz literalmente que a competência é definida pelo local da prestação do trabalho. Não é o local da contratação e muito menos o local do domicílio do trabalhador. A regra geral é o local da prestação do trabalho. Então, você vai marcar aí a letra B, que é a errada, ele quer a errada, e o fundamento é o artigo 651 da CLT. Próxima questão, questão 52, que diz assim: Poseidon prestou concurso público e foi aprovado, tomando posse como agente de fiscalização sanitária no combate ao mosquito da dengue, vinculado à Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe, pelo regime jurídico estatutário. Presta atenção, estatutário, ok? E aí ele vem: decorridos 18 meses de serviço, houve atraso no pagamento de salários e a inadimplência da verba denominada adicional de insalubridade. Conformado com sua situação, Poseidon pretende ajuizar a ação cobrando seus direitos, sendo competente para processar e julgar. Então, mais uma vez aqui nós estamos diante de uma questão de competência, só que aqui nesse caso é competência absoluta, não é mais competência relativa como foi a questão anterior. E na 52 você vai marcar E, que diz assim, ó: Justiça Comum Estadual, porque a relação de trabalho prevista no artigo 114, inciso 1 da Constituição, não abrange as causas entre o poder público e servidor regido por regime de relação jurídica estatutária. Isso daí está no entendimento do Supremo, no julgamento de uma ADI, a ADI 3395, dígito 6 de 2005. O Supremo Tribunal pacificou o entendimento de que trabalhadores que se vinculam ao poder público através de regime estatutário ou regime jurídico-administrativo não podem ir para a Justiça do Trabalho. Então, como eles não podem ir à Justiça do Trabalho, vão ter que ir para a Justiça Comum, nesse caso, Justiça Comum Estadual, ok? Então, E de elefante é o gabarito da 52. Questão 53 diz: de acordo com a CLT, em regra, os atos processuais praticados no processo de trabalho serão... Você vai marcar aí na questão 53, que diz assim: públicos, salvo quando o contrário determinar o interesse social e realizar-se-ão nos dias úteis das 6 às 20 horas. Isso está lá no artigo 770 da CLT. Então você vai marcar aí a letra E de elefante na questão 53. Questão 54. Conforme normas relativas à jurisdição e competência das varas do trabalho e dos tribunais regionais do trabalho. E aí nessa questão 54 você vai marcar C de concursado, que diz: os tribunais regionais do trabalho poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais a fim de assegurar o pleno acesso dos jurisdicionados à justiça em todas as fases do processo. O fundamento está lá na Constituição Federal, mais precisamente no artigo 115, parágrafo 2º. Artigo 115, parágrafo 2º da Constituição fala exatamente dessa descentralização dos tribunais e é um artigo que foi modificado, né, por conta da Emenda Constitucional 45 de 2004. Então você vai marcar aí na questão 54, letra C de concursado. Na questão 55, você vai ver que ela vai dizer assim, ó: nas audiências realizadas nos processos trabalhistas pelos órgãos da Justiça do Trabalho, é incorreto afirmar que. Então ele quer a errada, ok? Ele quer errado. E você vai marcar na 55, C de concursado de novo, que diz assim: o não comparecimento do reclamante à audiência importa em revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. O que é que está errado aí, professor? Está errado porque o não comparecimento do reclamante gera arquivamento. Revelia e confissão é em decorrência do não comparecimento do reclamado. Está lá no artigo 844 da CLT. Então, como ele quer a errada, você vai marcar aí a C, que é a errada. Questão 56, diz assim: Péricles pretende ingressar com reclamação trabalhista para receber indenização por danos morais em face do Banco Horizonte S.A., em razão da alegação de assédio moral. Conforme previsão legal contida na Consolidação das Leis Trabalhistas, a ação deverá ser proposta na vara do trabalho do local. Então, você vai marcar aí na questão 56, gabarito letra D de dado, o local da prestação de serviço, que é a regra geral de competência territorial trabalhista, está lá no artigo 651. Veja que caiu aí já várias questões que tratam de competência, tanto relativa como competência absoluta. Então, fica atento, são matérias importantes.
Questão 57 diz assim: em relação ao processo judicial eletrônico na Justiça do Trabalho, PJE-JT, nos termos da resolução do CSJT, Conselho Superior da Justiça do Trabalho, número 136 de 2014, e aí ele quer que você assinale aquilo que está corroborando com a resolução. E você vai marcar na questão 57, letra B de bola, que diz assim: não caracterizam indisponibilidade as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do público externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorre de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários. Ora, eu não posso considerar isso como uma indisponibilidade porque o problema foi do usuário externo. O usuário externo não conseguiu transmitir os dados ou o usuário externo teve um problema na sua máquina. Isso daí não vai afetar a tramitação do processo. Isso daí também está lá na resolução 36, mais precisamente no artigo 15, parágrafo 2º da resolução 36. É textualmente a mesma coisa que está aí. Então o gabarito é B de bola, ok? Questão 57, B de bola. Questão 58, diz assim: o reclamado Netuno foi condenado a pagar horas extras e indenização por dano moral e material em razão de agressões verbais e físicas a seu empregado, que exercia as funções de motorista particular. Não recorreu da sentença e se iniciou a execução. Nessa hipótese, conforme regras contidas na consolidação das leis do trabalho, e essa daí você vai marcar letra E, que diz assim, ó: julgada subsistente a penhora, o juiz mandará proceder à avaliação dos bens penhorados e, concluída esta, ocorrerá a arrematação, que será feita em dia, hora e lugar anunciados, e os bens serão vendidos pelo maior lance, tendo o exequente preferência para a adjudicação. Essa letra E, que é a correta, ela tem como base a própria CLT. Está lá no artigo 886, parágrafo 2º da CLT. Eu quero só chamar a atenção de vocês para uma coisa. Hoje em dia, na prática, o próprio oficial de justiça, quando faz a penhora, ele já avalia o bem. Então não há mais esse procedimento. Só que a questão lá em cima, ela diz com base na CLT. E a CLT traz textualmente a alternativa E. Então, quando você estiver fazendo uma prova que diz com base na CLT, com base no OJ, com base no SUMA, com base na Constituição, você não vai assinalar nenhuma outra alternativa que não esteja exatamente igual ao que diz a CLT, a SUMA, a OJ ou a Constituição Federal. Ok? Então, E de elefante, questão 58. Questão 59, diz assim: Hércules ajuizou reclamação trabalhista em face da empresa Deuses da Paixão S.A., pretendendo o pagamento de indenização por danos morais e adicional de insalubridade. O valor da somatória dos dois pedidos não ultrapassa 40 vezes o salário mínimo na data do ajuizamento. Para tentar provar suas alegações, o reclamante pretende ouvir 5 testemunhas, bem como requerer prova pericial. Nessa situação, em relação à matéria de provas, veja que nós estamos aí no rito sumaríssimo. Até 40 salários mínimos, o rito é sumaríssimo, possui um disciplinamento próprio. Então você vai marcar aí na 59 a letra A. Poderá ouvir somente 2 testemunhas e deve ser realizada a prova pericial. Em rito sumaríssimo, são só 2 testemunhas por parte. E a prova pericial ela é possível em rito sumaríssimo. Não existe impedimento, ok? Então se você quiser botar aí do lado, vai ser o artigo 852H. 852 dígito H da CLT. E você vai marcar A de aprovação ou aprovado. E a última questão desse grupo, que é a questão 60, ela diz assim: o reclamante Perseu e o seu advogado compareceram na audiência designada em reclamação trabalhista às 13 horas. Naquele dia, o juiz iniciou a pauta de audiências pontualmente, mas em razão da complexidade das audiências anteriores, a audiência de Perseu somente foi apregoada às 13h20. Apregoar é chamar, convidar para entrar. Adentraram a sala de audiência reclamada e o advogado do reclamante, informando ao juiz que seu cliente Perseu já tinha ido embora em razão do atraso do pregão. Nessa situação, veja que o juiz já estava no local. O que atrasou foi a audiência. Não foi um atraso do juiz, foi um atraso da audiência. E no caso, o nosso amigo aí, Perseu, já tinha ido embora. Qual é que você vai marcar? Bem, na questão 60, você vai marcar C de concursado, que diz assim, ó: a audiência não deve ser adiada e o processo será arquivado diante da ausência do reclamante. É exatamente isso. A audiência não vai poder ser adiada, porque o atraso foi um atraso normal, não foi um atraso injustificado. O Perseu tinha que esperar. E aí, como era uma audiência e ele era o reclamante, tendo ele faltado à audiência, vai haver o arquivamento, está lá no artigo 844 da CLT.
e não existe tolerância de atraso das partes na audiência, está lá na OJ 245. Então, essa questão aí você vai marcar C de concursado. Então, conferindo aí o gabarito de processo do trabalho. 51 B de bola, 52 é de elefante, 53 é de elefante, 54 e 55 C de concursado, 56 D de dado, 57 B de bola, 58 E de elefante, 59 A de aprovado e 60 C de concursado, ok? Esse foi o nosso simulado, eu espero que você tenha ido bem, faz aí uma mensuração de como está a tua evolução e sempre que você puder, faz os simulados aqui que a gente coloca para vocês, porque é uma forma boa de você tanto exercitar como também de você identificar as suas deficiências, ok? Eu espero que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima.